Seja louvado. Irmãos, eu gostaria de passar uma orientação a respeito do capítulo 6 do livro de Apocalipse, a abertura dos primeiros 6 selos. Dos primeiros selos, não é? Na verdade. Havendo o cordeiro aberto um selo, ouvi um dos animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E ele me mostrou um cavalo branco que estava sentado. Sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Esse homem esse personagem com uma coroa e com um cavalo branco não quer dizer que seja Jesus Cristo, irmãos, porque os irmãos observam que ele estava apenas com um arco na mão, montado num cavalo branco. Esse não é Jesus Cristo. Esse simboliza a pessoa que não é Cristo. Seria o anticristo. Porque se nós formos olhar, irmãos, em Apocalipse, nós vamos observar, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vem de uma outra forma diferente, irmãos. Eu vou mostrar aqui nas Escrituras para os irmãos rapidamente, ok? Se nós olharmos no capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos encontrar: e vi o céu aberto, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Seguiam os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir todas as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o Cristo. Não é esse que nós falamos agora, que estava montado num cavalo branco só com um arco na mão. Esse é o anticristo. Agora esse que nós lemos agora é o Cristo. Depois, irmãos, desse cavalo branco, vamos voltar novamente lá, que fala do anticristo. Ele viu ser aberto o segundo selo e também ouviu um segundo animal dizendo: vem e vê. Ele viu um cavalo vermelho. Eu não vou ler todos os versículos, vou apenas tentar explicar. E nesse cavalo vermelho, irmãos, ele viu que foi dado a ele que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vejamos na geopolítica atual, irmãos, nos acontecimentos que vemos na face da terra, o que está acontecendo nos últimos dias, não querendo atacar nenhuma nação, mas nós podemos observar que isso tem, me parece, dentro da análise espiritual que eu estou tentando refletir, me parece que isso é a China. Por quê? Porque é um cavalo vermelho, não é? E vem para tirar a paz da terra. É um país que nós estamos vendo que o seu crescimento, tanto tecnológico, bélico, e depois dessa pandemia, tem tirado realmente a paz da terra, porque, irmãos, estamos vendo quantas pessoas estão morrendo, irmãos, e quanto que, muitas das vezes, nós estamos percebendo que a palavra de Deus está se cumprindo dentro desse contexto espiritual, irmãos, que está escrito dentro da palavra de Deus, que haveria guerras, rumores de guerras, e fala também de uma grande espada, a qual, irmãos, podemos entender que são armamentos, muitos armamentos. Glória ao nome santo do Senhor. E depois também nós percebemos que foi aberto o terceiro selo, e que queria dizer o animal que se manifestou e disse para ele olhar, e ele viu um cavalo preto.
E nesse cavalo preto, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, ele viu que estava uma balança na mão. Eu vi no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de farinha de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o vinho nem o azeite. Quer dizer, fome. A pandemia, as pestes, as guerras ocasionam a fome. Então podemos também observar que isso está se cumprindo na face da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Então tudo isso, irmãos, nós não podemos esconder que está acontecendo, porque está ocorrendo debaixo dos nossos narizes. Havendo pandemia, havendo guerra, há fome. Havendo fome, há pestes, e havendo pestes, há fome, e nós percebemos que as pestes muitas das vezes bloqueiam um país de mandar alimento para o outro, um lugar de mandar alimento para o outro, e isso faz com que haja fome. E havendo fome, logicamente, que aumentam números de mortos, e existem países ultimamente que estão realmente passando graves crises de fome. No continente africano, em outros países, há realmente a fome. Muitos estão morrendo de fome. Enquanto nós comemos e bebemos, muitos estão morrendo de fome. E havendo aberto o 5º selo, ele ouviu uma voz que dizia: vem e vê. E ele olhou, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte e Inferno, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder de matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as bestas feras da terra. O que temos visto, irmão? Fomes, guerras, e também temos visto bestas feras na terra. Muitos podem pensar: bestas feras na terra, será que são animais? Será que são... Não, irmãos, tem pessoas, seres humanos, que são como bestas feras. Não vemos o que está acontecendo agora lá em Goiânia? Podemos dizer que aquele homem é uma besta fera, já tirou a vida de quantas pessoas. Nós estamos vendo não só lá, mas em diversos lugares, pessoas que pegam armas de fogo e tiram vidas de pessoas, outros roubam, matam por amor ao dinheiro. São bestas feras que está se manifestando na face da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. E isso tudo tem mexido com o sentimento de Deus e com a ira de Deus. E havendo ele aberto o 5º selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho de Jesus Cristo. E essas almas clamavam, dizendo: até quando, Senhor, até quando que não vais nos julgar a nós, o nosso sangue e o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados para eles umas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem um pouco de tempo, até que se completassem o número dos conservos, seus irmãos, e que haviam de ser mortos como eles foram. Então dá para perceber que haveria ainda outros mártires, irmãos, que deveriam passar pelo procedimento que esses mártires passaram. Depois de ter aberto o 6º selo, ele olhou, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figueira, como a figueira lança de si os seus frutos e seus figos verdes, abaladas por um forte vento. Aqui fala de um terremoto, de algum cataclisma que vai acontecer na terra. É logicamente que o apóstolo não tinha noção de astronomia, e nós sabemos que hoje existem várias instituições que estudam o espaço e que já há previsões de cometas, de asteroides que estão vindo em direção à Terra, e que, se chocarem com a Terra, pode causar um grande desastre, um cataclisma que poderá causar
a destruição de uma boa parte da população que há na face da terra. Então, irmãos, houve também ali, irmãos, quando houve este abalo, o céu se retirou. Quer dizer, houve uma mudança, irmão, de polos, vamos dizer assim. Houve uma mudança. A terra se movimentou e foram removidos dos seus lugares. Quer dizer que houve algum movimento que fez com que houvesse uma mudança de polos na Terra. E nós podemos constatar isso devido às condições climáticas que nós estamos vendo atualmente na Terra. Lugares que não choviam, estão chovendo, lugares que não caíam gelo estão caindo, lugares que não caíam neve estão caindo, e etc, e etc. Basta vocês abrirem o computador e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, irmãos, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E todos os reis da terra, grandes, ricos, poderosos, servos e livres, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas. Não sei se os irmãos sabem, mas existem hoje bunkers onde se guardam alimentos, sementes, principalmente para as pessoas mais ricas, e muitos estão tentando já procurar abrigo em alguns lugares, porque isso já está previsto, e aqueles que já são que têm mais condições financeiras estão procurando lugares para poder se esconder deste dia que há de se manifestar. Mas ninguém se esconde do olhar de Deus. O nosso único esconderijo é Jesus Cristo. Por isso, você que ainda não creu, aceite a Jesus Cristo para que você possa ter em você este esconderijo que é Cristo e que te dará condições de você vencer tudo isso que está para acontecer na terra. Os israelitas fiéis serão marcados e serão salvos. Está escrito em Apocalipse capítulo 7, que o Senhor dará ordem a 4 anjos que estarão sobre os 4 cantos da terra e reterão os 4 ventos dos 4 cantos da terra, para que os ventos não soprem, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores ou coisa alguma. Isso está escrito. E ele viu um certo anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar sobre a terra o mar e a terra. E ele disse: não danifiqueis nem o mar, nem a terra, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144.000 das 12 tribos de Israel. Esses são assinalados para anunciar o evangelho de Cristo para aqueles que hão de crer em Cristo. Bendito. Depois destas coisas, olhei e uma multidão a qual não se podia contar. Aí falava de nós, irmão, daqueles que foram chamados no sangue de Cristo, de todas as tribos, nações e línguas. E esses então, irmãos, estavam com vestes brancas, com palmas nas suas mãos e com uma pedrinha no seu vestido, com o seu novo nome. Esses vieram da grande tribulação. Bendito é o nome santo do Senhor. Eles lavaram os seus vestidos, embranqueando-os no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono de Deus, e o Senhor os servirá de dia e de noite. E aquele que está sentado no trono cobrirá eles com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio deles os apacentará e servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por isso que nós pregamos o evangelho para você. Por isso, antes de terminar, já estamos no fim, eu vou falar um assunto, vou pular alguns assuntos aqui para não ficar longo, mas vou falar sobre a mulher e o dragão. Eis que João teve uma visão que ele viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, debaixo dos seus pés tinha uma coroa de 12 estrelas, e sobre a sua cabeça
debaixo dos seus pés, ou melhor, debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E eis que eu vi um outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Ela tinha, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Esta mulher, bendito é o nome santo do Senhor, ela queria dar luz, estava sentindo as dores de parto. Bendito é o nome santo do Senhor. Estava sentindo no seu corpo, aleluia, aquelas dores que a mulher sente para dar à luz. Estava em grande angústia. Bendito, mas o dragão queria matar a criança que estava sendo gerada no seu ventre. Bendito seja o nome santo do Senhor. Está aqui em Apocalipse, para que vocês possam ver a respeito desse assunto. Aleluia. Ela tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quero corrigir isso aqui. Era a lua que estava debaixo dos seus pés e as 12 estrelas estavam sobre a sua cabeça. Aleluia. Essas 12 estrelas, bendito é o nome santo do Senhor, quero crer que simbolizava, bendito seja o nome do Senhor, as 12 tribos de Israel. E eu quero crer que esta mulher, ela foi, irmãos, arrebatada ao deserto, foi levada até o deserto, para que o dragão não tivesse poder de impedir que nascesse o seu filho. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. E ela foi, irmãos, então, o dragão se colocou diante dela, e ela, então, ela deu à luz um filho, o Senhor a escondeu no deserto. Bendito é o nome do Senhor, porque dela haveria de nascer o varão que haveria de reger as nações com vara de ferro. Então ela foi levada para o deserto e já tinha lugar preparado que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Vejamos, irmão, eu quero crer que essa parte se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele teve que ir para o deserto, porque Herodes mandou matar as crianças, e como ele simbolizou ali o dragão, que queria tirar a vida das crianças de uma certa idade para baixo, para ver se conseguia matar Jesus Cristo. Houve muita matança, muito choro naquela época, muito sangue, irmãos. Mas o menino foi guardado, porque ele haveria de reger as nações com vara de ferro. A palavra de Deus, irmãos, ela é um mistério. Ela não segue um texto após outro. Nós temos que tentar interpretar, certo, irmãos? E depois, irmãos, nós temos que lembrar também que ela ficou 3 anos e meio, 1260 dias escondida, irmão, que são 3 anos e meio. Lembremos da grande tribulação. A grande tribulação será de 7 anos. Muitos acreditam, irmão, que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, antes dos 7 anos. Então, esses que acreditam assim são chamados de pré-tribulacionistas. Alguns já pensam ao contrário, que isso pode acontecer no meio da tribulação, quer dizer, entre os 3 anos e meio. São chamados de pós-tribulacionistas. Existem 3 visões que nós podemos dizer que são a chave distinta sobre o milênio, ou a segunda vinda de Cristo, relacionada com a cruz, e a primeira visão é chamada de pré-milenista, certo? A primeira visão é chamada de pré-milenista e é bastante autoexplicativa. Chamado a pré-milenista, e depois é bastante explicativa a visão amillenista. Bendito é o nome do Senhor. Pode ser tomada de 2 maneiras diferentes. Primeiro, o método chamado de versão não milenar, quer dizer, a primeira versão é a não milenar, e a segunda maneira é chamada como a versão milenar. Eu falei errado a palavra aqui.
amillennialista, mas não tem problema, vamos falar aqui sobre a versão milenar e o ponto de vista, a visão não milenar e o ponto de vista milenar, quer dizer, aquele que crê que não vai passar a tribulação, que é o não milenar, e aquele que crê que vai passar toda a tribulação, certo, irmãos? E existem aqueles que não creem que vão passar a tribulação, e aqueles que creem que vão passar metade, e outros que creem que não vão passar nada. É mais ou menos assim, irmão. Para me falar mais fácil, para não entrar em palavras difíceis, que até mesmo eu me perco aqui. Certo, irmãos? Então, chegando à conclusão da tribulação, com diferentes vieses, certo, irmãos? Haverá a tribulação e haverá o arrebatamento. Só que um crê que não vai passar a tribulação e o outro crê que vai passar 3 anos e meio e vai se arrebatar da igreja. E durante aqueles 3 anos e meio, os que não foram ficarão aqui e terão que passar pela tribulação de uma forma mais rígida, onde se não aceitar a besta e o seu sinal, pagarão com a sua vida para receber a vida eterna. Mais ou menos assim, irmão. A tribulação é um problema grave, é uma provação severa, é uma batalha mencionada no Novo Testamento. Eu gostaria que fosse antes, que Deus viesse buscar a igreja antes, mas não há como nós afirmarmos que isso vai acontecer. Muitos afirmam, mas eu não vejo contexto bíblico, mesmo porque na palavra de Deus, até mesmo no arrebatamento, nós não vamos encontrar a palavra arrebatamento secreto na Bíblia, nós não vamos encontrar isso. Todavia, é uma questão de crença, irmão, uma questão de fé. Eu creio que Deus possa fazer isso, porque está escrito em vários livros, em Mateus, João, Apocalipse, basta pesquisar a Escritura. Mesmo que na Bíblia esteja escrito esta palavra específica, que não esteja escrita essa palavra específica de arrebatamento da igreja, a Bíblia apoia que haverá um arrebatamento. Isso aí não... Que haverá um arrebatamento, haverá, mas nós não sabemos se vai ser antes ou no meio da tribulação, certo, irmãos? Eu creio que os 144 mil já estão aqui na terra para uma missão de pregar o evangelho aos judeus. É uma opinião, certo, irmãos? O anticristo, ele também se refere às profecias bíblicas, para se repor ou substituir Cristo. Ele vem para se opor, ele vem para se opor ou para querer substituir Cristo antes da segunda vinda. Porque ele quer dizer que ele é Cristo, então ele vai querer enganar o povo de Israel, enganar os governos, tomar, irmãos, vamos dizer assim, ser um líder mundial para tomar, irmãos, as nações, como está escrito lá no dragão, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, não é, irmão? Então, um chifre, 10 chifres, quer dizer 10 nações, irmãos. Então, nós podemos dizer que já existem essas 10 nações que controlam o mundo, mas é preciso de um líder mundial para que, através desse líder mundial, ele possa governar todas as nações com uma só doutrina governamental e comportamental e religiosa, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso vai acontecer, certo, irmãos? E depois, irmãos, segundo na primeira epístola de João, o anticristo é encontrado como que nega o Filho de Deus. Ele nega o Filho de Deus e ele quer ser Deus. Mas virá o Senhor Jesus no reino milenar e dará 1000 anos para aqueles que vão reinar com Cristo. E segundo a Bíblia, quando Cristo retornar, ele estabelecerá o seu reino em Jerusalém, no trono de Deus, no trono de Davi, né? Então, e os pactos que foram incondicionáveis, exigem uma volta literal e física. Deus não pode falar uma coisa e não cumprir.
Então Cristo estabelecerá o seu reino e o pacto de Abraão que ele havia prometido, que haveria prosperidade. E o pacto de Davi, que também foi prometido, que no trono de Davi não faltaria, né, ninguém para ocupar o seu trono. E o Senhor Jesus virá para ocupar o trono de Davi na Jerusalém e abençoará o seu povo. Depois disso, então, Satanás se levantará e levantará todas as nações contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, travará uma guerra com o próprio Satanás, que será chamada Guerra do Megido. Bendito é o nome santo do Senhor, ou Guerra do Armagedron. Megido e Armagedron é a mesma coisa. Para os irmãos terem uma ideia, esse lugar fica, em hebraico, Armagedon quer dizer Megido. E esse lugar ele está aproximadamente a 30 quilômetros a sul de Nazaré. Neste monte ou colina já ocorreu várias batalhas para o povo hebraico. E Armagedon só aparece no livro de Apocalipse, se vocês forem ler, no capítulo 16, verso 16. Ali será a batalha final, aonde o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá totalmente Satanás, e o Senhor então depois estabelecerá o seu reino, onde nós vamos ver a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma esposa, adereçada para o seu marido, e reinaremos eternamente com o Senhor. Na minha pouca capacidade de entendimento, eu creio que vocês entenderam. Há ainda algumas coisas que eu vou explicar em outro assunto, em outro estudo, irmãos. Todavia, é essa parte que eu senti hoje e não vou passar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Quero agradecer a vocês por tudo, orem por mim, e logicamente que não sou nenhum teólogo, não sou nenhum expert dentro da palavra de Deus, apenas tentei explicar da forma que eu entendo. Se você tiver outra, vamos dizer assim, explicação, eu fico contente se você passar no comentário para mim, porque cada um de nós temos que ter humildade. Eu aprendi uma coisa, irmão. A humildade é um aprender com o outro. Eu passo aquilo que eu entendo e você passa aquilo que você entende, e nós então juntamos as duas coisas e criamos um contexto melhor para melhor podermos ajudar uns aos outros. Você pode até dizer, isso para mim não interessa muito, eu já estou firme em Jesus Cristo, creio nele, para mim não importa o que vai acontecer depois. Sim, mas nós vivemos do Evangelho, pregamos o Evangelho e gostamos de conversar a respeito do Evangelho. Não estamos aqui dizendo que Deus nos mostrou, que estamos profetizando ou que somos alguma coisa. Apenas estamos lendo e explicando dentro da nossa pouca humildade. E creio que o que eu expliquei está escrito aqui dentro das Escrituras. Pode ser que o meu linguajar não seja um linguajar assim tão adequado, tão técnico, mas é um linguajar humilde, simples, e eu creio que vocês entenderam. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo reine com todos vós. Amém.